E eu entrei de corpo e alma nesse ano de 2022, tentando fazer uma boa campanha. E creio que esteja fazendo, com a colaboração dos amigos, dos voluntários, uma campanha que venha ao encontro das necessidades da população, sobretudo na necessidade da educação e do meio ambiente. São as duas bandeiras mais fortes da minha plataforma eleitoral. A educação é sempre deixada de lado no Brasil, né? Todo mundo fala em educação, mas a educação não elege, não é? Não é uma... ao mesmo tempo que todo mundo fala, é preciso educação, se a gente não tiver educação, a gente não vai caminhar, não vai sair do buraco que a gente se meteu, e é verdade, né? É verdade. É concreto, Com mas certeza. a educação não elege. E o que é não lamentável. Como bandeira. Por que será? Olha, Leda, a Raquel de Queiroz, nossa querida escritora, com quem eu tive o prazer de conviver, a honra de conviver com ela nos últimos anos da sua vida, ela sempre dizia para mim o seguinte: educação é tudo. Quer dizer, são 3 palavras que demonstram que a educação ela é fundamental para qualquer sociedade. Os tigres asiáticos eles só se desenvolveram porque os governos daqueles países acreditaram na educação como ferramenta de construção. Como você mesma diz, infelizmente, todos falam de educação, mas muitos falam sem qualquer embasamento. Acham bonito a palavra educação, o país tem que ser mais bem educado, mas ninguém, quando chega lá, ou raros são os que chegam lá, efetivamente trabalham pela causa da educação, seja no ensino básico, no ensino superior, na educação infantil, no ensino médio. Então, a gente verifica o seguinte: o Ministério da Educação, por exemplo, ele tem 90 anos da sua criação. Em 90 anos, o Ministério da Educação já teve 56 ministros, o que leva a uma conta tranquila, 1,6 ministro por cadeira. Quer dizer, cada ministro fica menos de 2 anos no posto. Se nós formos verificar que o Gustavo Capanema ficou 15 anos e Paulo Renato Souza, mais recentemente, ficou 8 anos, nós vamos verificar, então, que essa média ainda é menor ainda. Porque a educação no Brasil, ela nunca foi uma política do Estado brasileiro. É uma política de governo. E nós sabemos que a cada 4 anos o governo troca. E muitas vezes, quando o governo troca, ele não dá continuidade àquela política traçada no governo que o antecedeu por questões ideológicas. Então, não há uma continuidade da política. O meu interesse em ser candidato, o meu interesse, claro, se eleito deputado federal, é fazer com que a educação ela não seja uma política de um governo, ela seja uma política do Estado e encarada como uma meta de desenvolvimento, de ordem e progresso do Brasil. Então, eu creio que a educação ela tem que ser levada a sério de forma suprapartidária. Não é o partido da direita, da esquerda, do centro. São todos os partidos que devam estar unidos e identificados com essa causa para o desenvolvimento do próprio Brasil. Nós sabemos que as escolas estão aí à deriva, muitas escolas públicas. Nós sabemos que a saúde é ineficiente e ineficaz, que o programa de saúde, o SUS, ele é importantíssimo, mas que ele precisa de uma revitalização para que a gente possa atender todas as demandas desse país continental. Então, eu creio firmemente que a educação ela interfere, claro, na saúde, ela interfere na segurança pública, ela interfere no meio ambiente, ela interfere em todas as áreas, porque a educação é o quê? É o pilar de uma pessoa, de uma sociedade. Por essa razão é que eu creio que esteja preparado para defender os interesses da educação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, sobretudo, porque eu creio firmemente que a educação é imprescindível. Mas eu creio não porque vários creem, eu creio porque ela efetivamente ela é imprescindível para o desenvolvimento e a sustentabilidade de uma nação. Ela que pode mudar o caminho, né? Ela que pode ajudar realmente a construir um país. Sim, e um país que todos nós queremos, né? Com justiça social, com menos desigualdade, em atenção às necessidades do povo, né? Em todas as áreas, porque você vê, se o povo é bem educado, a segurança pública ela estaria, se o povo fosse bem educado, num outro patamar. Se o povo fosse bem educado, muitas das questões ambientais que nós hoje nos defrontamos com ela, jogar sofá em lagos, em lagoas,
sujar os rios, sujar os mares, isso não aconteceria. Então, se a gente tiver uma educação, desde a educação infantil, do ensino infantil, até os programas de pós-graduação da CAPES, todos eles voltados efetivamente para o progresso do país, nós seremos num país muito mais desenvolvido, civilizado em pouco tempo. A educação tem que ser meta de Estado. Você acha que a educação... por exemplo, você citou 2 ministros. Um deles eu trabalhei com ele. Eu Sim, fiz o ministro Paulo Renato. O ministro Paulo Renato tinha uma visão bastante... que eu considero muito interessante em relação à educação. Eu fiz com ele e para o MEC uma série de mesas redondas sobre temas transversais e que ele distribuiu. Eu me lembro que ele mandou para cada escola do Brasil um videocassete, que era a época do videocassete, sim, um videocassete, e a gente mandava todo mês uma fita daquele debate. Os debates eram top, só as pessoas nota 10 nas suas áreas, lixo, água, meio ambiente, enfim, todos os temas transversais da educação ligados ao meio ambiente, a gente fez mesas redondas e a gente mandava essas fitas para dar suporte aos professores do interior do Brasil inteiro, porque o Brasil são vários Brasis, né? Com certeza, são vários Brasis. Falou isso há milênios, né? E a gente e continuamos com esses Brasis divididos. Pois é, e aí a gente fez isso e foi muito legal. Eu acho que isso foi um suporte bom. Ele tinha uma preocupação com a educação, realmente, com o conteúdo, né? Depois dele, eu não vi acontecer mais nada assim muito forte, né? Todo mundo tocando barco como se fosse apenas um barco, né? Com certeza. E muitas vezes esse barco deriva. Porque o Paulo, ele ficou 8 anos como ministro de Estado. Ele tinha sido reitor da Unicamp. Ele tinha sido secretário de Estado de Educação. Então, ele tinha uma visão da educação como poucos tinham e têm até esse momento. Então, ele ali, como ficou 8 anos no governo, ele criou uma política de avaliação que até então não existia. Ele convidou a Maria Helena Guimarães Castro, que hoje é presidente do Conselho Nacional de Educação, que também fora secretária municipal de Campinas. Ele criou um elenco, um time de primeira grandeza. Então, ele pensou a educação nos seus vários níveis, desde o ensino infantil até a educação superior, passando pelos programas de pós-graduação. Eu creio que no Brasil moderno, no Brasil dos últimos anos, o Paulo Renato tenha sido o ministro da revolução da educação. Para você ter uma ideia, o Paulo Renato, quando ingressou no ministério, as instituições, as universidades, quando reconheciam um curso, esses reconhecimentos eram para a eternidade. O Paulo acabou com isso. Cada instituição, de tantos em tantos anos, tem que receber os avaliadores do INEP para que verifiquem logo as condições de oferta daquele determinado curso, para saber se aquele número de vagas é compatível ou não, se a infraestrutura é boa, se o corpo docente é bom, se o projeto pedagógico daquele curso é bom. Então, a cada 4, 5 anos, todos os cursos eles são reavaliados. Se são bons, eles continuam. Se não são bons, eles não têm continuidade. O que era um erro anterior ao Paulo Renato, que os cursos ficassem para a vida inteira sendo bons ou não sendo bons. Então, essa preocupação com uma avaliação do ensino, da educação brasileira, o SAEB, o Provão, o ENAD, enfim, tudo isso que foi criado durante e depois do governo Paulo Renato, são ações que estão no Brasil até hoje e que exprimem qualidade. Quando o Paulo saiu, entrou o ministro Cristóvão Buarque, uma pessoa queridíssima, que foi reitor da Universidade de Brasília, altamente experiente, um pensador da área da educação. Mas, lamentavelmente, o ministro Cristóvão Buarque só ficou 1 ano no governo e era uma pessoa que poderia ter dado ao Estado brasileiro continuidade à obra do Paulo Renato, apesar de ideologias não tão próximas, mas tinha um pensamento sobre o papel da educação como fator de desenvolvimento do pensamento nacional. Lamentavelmente, o ministro Cristóvão ficou muito pouco tempo no governo e aí se sucederam outros ministros de Estado com maior interesse, menor interesse, mas, enfim, não tivemos uma continuidade na obra deixada, no legado deixado pelo Paulo Renato, o que sinceramente, uma situação que não foi boa para o país no sentido do desenvolvimento da educação. Outra coisa que eu queria colocar com você é a questão da universidade.
alguns governantes se orgulham de ter aberto várias universidades. Eu fui quem abriu mais universidades. Sim, mas e a qualidade delas? Pois é, então, né? E o nosso ensino fundamental, esse ensino básico, que esse analfabetismo funcional que a gente está vivendo, que a gente convive todo dia e que a gente sabe que não vai levar a nada, que só vai piorar o cidadão. Com certeza. Veja bem, Lida, as instituições privadas, quando querem credenciar uma universidade, elas têm um processo burocrático imenso até o credenciamento da instituição universitária privada. Ainda que no Brasil, o ensino privado universitário represente 83% das matrículas. Nossa. A Universidade Federal, quando vai ser criada, basta a canetada do presidente da República. E em governos passados e recentes foram criadas 23 universidades federais. Eu conheço grande parte dessas universidades federais por ser avaliador. E muitas dessas universidades não apresentam qualidade nenhuma. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!